Vamos agora falar daqui da América do Sul. O presidente da Argentina, Javier Milei, enviou uma carta no começo dessa semana para o presidente Lula, sugerindo um encontro entre os dois. Vamos ver. No documento, Milei não entrou em detalhes sobre possíveis datas ou locais para que o encontro com Lula aconteça. Em uma mudança de estratégia na diplomacia, Milei mencionou centralidades da relação bilateral entre os dois países. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Foi a segunda vez que Milei endereçou uma carta a Lula. Na primeira, o argentino convidou o brasileiro para sua cerimônia de posse. Lula não compareceu. Quem representou o Brasil na ocasião foi o chanceler Mauro Vieira. Durante a campanha eleitoral, Milei fez duras críticas a Lula, chamando o presidente brasileiro de corrupto e socialista com vocação autoritária. Orival, o Milei estava com o Elon Musk semana passada. Parece que ele dá com uma, tira com a outra, dá com uma mão, tira com a outra mão, morde a sopra, acena, depois vai em outro caminho. Que jogo que é esse que ele está jogando? O jogo é o seguinte, ele quer elevar a estatura dele, a estatura política dele, né? Então, ele quer ser visto brigando com o Lula, colocando-se no mesmo patamar que o presidente Lula, e quer ser visto se reunindo com o Lula, colocando-se no mesmo patamar que o presidente Lula, depois de havê-lo insultado, ofendido, né? Então, ele se aproveita nesse sentido, nesse caso, de uma sobriedade do presidente Lula. O presidente Lula tem tratado isso, né, essas provocações com serenidade, né? E se aproveita, então, desse aspecto maduro, adulto, da atitude do presidente Lula com relação a ele, para tentar obter o máximo de proveito. Então, ele provoca, né, se reúne com Elon Musk, oferece ajuda na batalha do Elon Musk com as instituições brasileiras, né, e depois chama de comunista, de corrupto, como já mostramos, e aí depois ele fala, a gente pode se reunir. Aí o presidente Lula fica sem saída. Porque se o presidente Lula disser não, ele fala, olha aí, eu estou aqui cuidando das relações, né, entre os dois estados, os interesses nacionais, e esse comunista corrupto não quer cuidar do país, é um ressentido e tal. Se o presidente Lula diz sim, aí ele dá um sorriso e fala, tá vendo? Eu posso dizer o que eu penso. O Lula é obrigado a se reunir comigo por causa da minha importância e da Argentina. Então, é checkmate. Sim. Ô, Thaís, toda essa relação ali, a sensação que eu tenho, acompanho bastante isso, gosto de acompanhar, é de que o presidente fica dando esses sinais trocados, mas a base, ali, o aparato estatal, tudo trabalhando para melhorar o relacionamento. No campo comercial, de alguma maneira foi afetado? Muito afetado, muito afetado. As exportações do Brasil para a Argentina estão em queda, né? Não só por causa da política, a política está caminhando em paralelo a isso, mas a Argentina o imposto de importação aumentou, os importadores estão tendo dificuldade, apesar de todas as mudanças de liberalização e até do câmbio, mas há uma dificuldade de pagar e há uma menor demanda também. Os argentinos estão comprando menos, os argentinos estão empobrecendo, né? A inflação está caindo, eles estão baixando os juros, mas assim, a inflação ainda é de quase 300% ao ano. Não há reajustes dos salários, pelo contrário, muita gente sendo demitida, então a demanda também caiu. Então, as exportações do Brasil para a Argentina estão no menor nível dos últimos 20 anos, 20, 25 anos, certamente. E já há uma dependência muito forte da indústria manufatureira no Brasil, do comércio com a Argentina. Então, o empresário brasileiro também está bastante preocupado e vê impasse. A política geralmente consegue destravar aquilo que a burocracia está segurando, né? Mas uma coisa que a política brasileira não vai conseguir fazer é destravar o caminho de uma perda gigantesca da riqueza argentina nesse primeiro ano. Ô, Lorival, essa coisa de carta também, né? Uma coisa meio... A diplomacia usa bastante ainda isso? Está em voga? Sim.
Botou selo. Sim, presidentes mandam cartas uns para os outros, sim, bastante. E aí isso fica formalizado, né? Fica registrado, documentado e tal. Sim, é um instrumento bastante Muito usado. embora o conteúdo não tenha sido divulgado, né? A gente conseguiu confirmar que, de fato, a gente confirmou dos dois lados, né? Tanto no Itamaraty quanto lá Aliás, na parabéns Argentina. pela apuração. Não, isso aí é uma reportagem importante essa. E aí o conteúdo não é revelado, de maneira alguma. E quando você conversa com diplomatas brasileiros, eles acharam muito vago. Né? E aí, quando você conversa com os diplomatas argentinos, ele não, foi um encontro mesmo que ele pediu. Mas aqui o Itamaraty acabou confirmando que foi um pedido. Você imagina que, e eu achei muito interessante um relato de um diplomata brasileiro diretamente envolvido nessas negociações, dizendo que esse encontro não está maduro ainda. E, de fato, ele não está maduro, sem qualquer alusão ao ditador. Mas que ele não sabe. Em algum momento isso deve, de fato, acontecer, né? Mas eu tenho a impressão que o Milei vai precisar penar um pouquinho mais, assim, vai precisar dar mais sinais desse interesse, não é isso? Existe uma divergência importante entre os dois no que diz respeito ao comércio, né? Que é o grande tema bilateral, né? Porque o presidente Lula é favorável à manutenção dessa alta tarifa externa comum, à proteção da indústria brasileira e de outros setores brasileiros frente à Argentina. E essa era também a posição do Alberto Fernandes, né? O Jair Bolsonaro, sobretudo o Paulo Guedes, né, lutou pela redução dessa tarifa, que é muito alta realmente, em torno de 13%, quando a União Europeia tem ali uma média de 4%. Então fica inviável negociar, né? Você tem que ceder muito mais que o outro, porque você tem num patamar muito mais alto, então isso dificulta muito o desenvolvimento do comércio exterior do Brasil e dos países do Mercosul. É um grande entrave. Então, o Uruguai quer essa redução e agora a Argentina de Milei também quer essa redução, o Paraguai também, né? Mas agora o Brasil fica aí querendo esse protecionismo e tal. Então, esse é um grande entrave nas relações. Agora, poderiam ser relações civilizadas, cordiais, e o Milei não está ajudando.